Agora vamos falar com o Dr. Nestor Rai, já vão abrir aí, Dudu, e também está conosco o Micael Cardoso, ele que é engenheiro elétrico. Dr. Nestor, começando pelo senhor que é da casa, dando um bom dia aí, e repercutiu bastante, viu? O seu comentário na semana passada, quando o senhor trouxe aqui em primeira mão, aliás, depois levou para os demais veículos, a gente agradece isso aí também pela primazia, esse assunto aí da mudança das regras da energia solar, principalmente no que se refere ao uso dos créditos, né? O senhor mantém aquilo que foi falado? Teve alguma novidade? Enfim, bom dia, amigo. Bem, bom dia aos ouvintes da Conexão Rural, aos que estão aí no estúdio, ao Dr. Micael, que vai falar sobre esse tema, aos que estão aí nas colheitadeiras, nas caminhonetes aí envolvidos com a colheita. Desejamos um dia próspero, não é? Esse assunto está tomando corpo, porque nós acionamos aqui Conselho de Consumidores, conversamos com as companhias distribuidoras e estamos preparando aí audiências públicas, não é? Em relação a esse tema com diversas autoridades. É um começo de trabalho que culminará, se não houver resultado e um retroceder nessa questão, nós, então, judicializaremos a questão por não achar uma outra alternativa. Só repisando rapidamente, para que o Dr. Micael possa colocar a sua posição, esse é um caso adstrito àqueles que usam as redes de alta tensão, que têm transformadores, têm subestações próprias, não é? E que geram energia, que foram estimulados a aderir à energia gerada, a geração de energia pelo sistema fotovoltaico, pelo sistema solar, contrataram sob esta condição, não é? E fizeram seus planejamentos, imaginando ter um retorno de investimento aí por volta de 55, 60 meses, e que, se prevalecer essa regra, que eu acredito não aconteça, deverão ter este investimento que fizeram pela quebra do contrato que está sendo promovido pela resolução da ANEEL, terão uma prorrogação desse prazo para no mínimo 100 meses. Se as pessoas, ao contratar, soubessem que haveria essa quebra contratual, teriam feito, em vez de energia gerada, fariam unidades menores e fariam para onde vai a energia uma subestação própria, né? Ou teria uma outra formulação. As pessoas se organizaram, imaginando o que gastavam de energia, e fizeram investimentos compatíveis com a sua demanda. Eu compreendo perfeitamente a posição das empresas, da ANEEL, dizendo que há uma circulação de energia por redes de alta tensão sem custo, que isso é um subsídio, etc. Então, a questão, em nosso ver, pelo menos no nosso sentido e o nosso enfoque da questão, não é uma questão técnica, é uma questão jurídica, é uma questão de quebra contratual, só isto. De resto, todas as observações podem ter a maior pertinência, mas o que não pode prosperar é que, num determinado momento, se contrate algo e depois se quebre esse contrato em meio caminho, e ainda mais irregularmente, porque a ANEEL é uma agência reguladora e ela não teria poderes para gerar esta quebra contratual. O ponto é este, doutor Micael, fique, por favor, à vontade, podemos dialogar com tranquilidade. Até para me explicar, pessoal, na segunda-feira, tão logo, foi no sábado o comentário do doutor Nestor, e na segunda-feira o Micael, na terça-feira, entrou em contato conosco. Olha, eu só gostaria de fazer uns esclarecimentos, fez, e tanto que a gente colocou lá no site, e agora ele verbaliza para nós aqui. Bom dia, Micael, bem-vindo à Conexão Rural. Bom dia, tudo bem, pessoal? Um bom dia aí para todos que estão nos escutando. Então, eu queria começar falando exatamente para a gente conseguir situar essa situação, uma situação bem específica, como o senhor Nestor falou, exatamente do pessoal que fez o investimento em usinas, digamos, no limiar entre uma
uma potência de usina. Porque, assim, consumidores abaixo de 75 kW, em sua grande maioria, não tem transformador, eu posso conectar ele direto na minha rede de baixa tensão. E aí, esses foram, digamos, atendidos de forma mais adequada pela legislação que entrou em vigor no ano passado. E quem colocou a energia solar protocolou o sistema, entrada do sistema até dia 7 de janeiro agora, passado, continuou nas regras antigas e vai continuar nessas regras até 2045. Então, o limiar de 75 kW ali é o que define uma geração de microgeração, que são as gerações que são consideradas menores, mesmo elas sendo até já em porte comercial. E de 75 para cima, elas já são consideradas mini geração. Então, esse caso de quem tem um consumo e fica nessa região dos 75 até os 112 kW, então se eu tenho um transformador de até 112 kW, eu posso optar por, ao invés de eu ser um cliente que paga como alta tensão, eu pago como baixa tensão. Sim. E aí, como eu pago como baixa tensão, eu não pago eu não pago a demanda, que a gente chama, que a demanda por exemplo, se eu tenho um motor lá de 50 kW que eu vou ligar, eu tenho que pagar para a concessionária um preço que a gente chama de demanda, que é porque o normal, que o pessoal, todo mundo tem em casa, o pessoal consome energia durante todo o mês, chega no final do mês, paga o que consumiu durante o mês, correto? O consumidor grupo A, ele paga essa parcela, só que o custo desse quilowatt é mais barato, e aí tem questões mais específicas ali de o preço, o quilowatt durante o dia é mais barato do que o quilowatt durante o horário de ponta ali. E esse pessoal que está no meio do caminho, ele conseguia ser B-optante. Então eu consigo optar por ser cobrado em B, pagar mais caro no meu quilowatt, só que eu pago mais caro no meu quilowatt, mas eu não pago a tal da demanda. E aí essa é a mudança que aconteceu, que o pessoal que instalou energia solar, aí tu faz a conta de que o que é mais vantagem para mim? É mais vantagem para mim eu pagar mais caro no quilowatt, por quê? Porque eu estou gerando os meus quilowatts, então eu vou abater um quilowatt que é mais caro, mas no final eu não vou pagar ele porque eu estou gerando ele injetando na rede. E aí eu estou tendo esse benefício. Então, o pessoal que podia ser B-optante, que era conectado em alta tensão, mas podia ser cobrado em baixa tensão, optou por colocar nesse modelo, e esse é um modelo que é válido, né? Fazer esse investimento, é uma regra que estava posta. Na legislação, quando saiu a lei não fez nenhuma restrição à questão do B-optante, mas a lei deixou em aberto que os pormenores de como isso seria regulado seria dado pela ANEEL. A ANEEL deveria ter feito isso lá no meio do outro ano e não fez. Ela fez agora, dia 7 de fevereiro, ela soltou a resolução, e aí, na análise dela da lei, ela fez essa análise do B-optante e disse, não, B-optante não pode mais injetar energia para outras unidades consumidoras. Então, para eu conseguir ter o benefício de ser B-optante, eu só posso consumir essa energia na minha própria unidade consumidora. Tá. E aí essa é a mudança que está sendo discutida já no plenário, porque é uma coisa assim, o que eles dizem? A ANEEL está legislando em cima da lei, e aí a ANEEL não tem esse poder. Quem tem o poder de legislar são lá os deputados, então eles estão discutindo uma alteração da lei para fazer com que a ANEEL não possa mais ter essa interpretação dessa questão do grupo B. Do B-optante. E aí, então, por exemplo, no caso do seu Nestor, qual seria a opção que eles dão? Ou não injeta mais energia para outras unidades consumidoras, ou seja, o uso é só para local, então eu consigo usar num horário que eu estou consumindo à noite, usar os créditos que eu injetei durante o dia. Mas eu não posso mandar esses créditos para outro lugar, porque eu estou tendo um benefício duplo por causa da questão do B-optante. Então, nesse caso,
é realmente uma quebra da regra. A regra que estava se posta do plano de negócio que foi feito o investimento, e aí agora eles dizem, não pode. E aí qual é a outra opção? É trocar para um cliente grupo A mesmo, se enquadrar como grupo A, e aí pagar essa demanda, pagar o quilowatt vai ser mais barato, e vai poder seguir mandando para outros endereços, certo? Uma informação que foi passada lá na live é a questão aquela de troca, eu só posso mandar para um endereço, isso não existe na legislação. A legislação, ela me deixa eu enviar para quantos endereços eu quiser, desde que eles estejam na mesma titularidade minha, certo? E a outra coisa, sim, ela tem que estar dentro da mesma região de concessão. Eu não consigo mandar da RGE para a CE, mandar lá para CEMIG, para outro lugar. Não, ela tem que estar na mesma área de concessão. Ô, doutor, não pode se trocar de lado, né? Bom, o Micael coloca aí que existem opções, mas essas opções já existiam antes? Eu não tenho nenhum reparo ao que o Micael referiu, nenhum. Eu acho que ele esclareceu até com riqueza de detalhes, tecnicamente, toda essa questão de limites de poder regulatório, de questões que foram deixadas em aberto, que agora a ANEEL, vamos dizer assim, argumenta sobre esta possibilidade, não é? Mas a situação está posta exatamente nos termos em que eu coloquei na nossa manifestação anterior. Não há nenhuma divergência entre nós, ele apenas enriquece com detalhes e explica os casos deste grupo B, das questões de geração de energia, de mandar para diversos usuários. Eu também não tenho nenhum reparo a fazer. A questão é a quebra de contrato. É só esse o ponto que se apega, mas que é o ponto fundamental. Porque é que alguém faria um investimento, dimensionaria qual seria a sua necessidade de consumo de energia, aí foi lá, colocou as placas, por exemplo, vamos falar, não vou falar do meu caso particular, vamos falar de diversos, isso acontece principalmente no meio rural, né? Por que é que alguém faria um investimento e colocaria X placas se soubesse que só pode usar energia em Y placas? Por que alguém faria um investimento dessa ordem? O sujeito faria um investimento na sua propriedade rural e outro na cidade ou vice-versa. Não faria um investimento com essa amplitude. Bom, agora se quer mudar, indenizem as pessoas que estão sendo enganadas por esta regulação da ANEEL e pronto, já que não é mais possível fornecer. Agora, não é possível que agora, e o Micael explicou muito bem, para que eu possa continuar remetendo energia gerada, eu vou ter um custo. E se eu aderir à nova sistemática, o preço, os valores e a economia que eu tinha não será a mesma. Será um pouco menor que se eu não aderir, mas não será a mesma. Haverá uma quebra contratual, eu terei uma diminuição no meu tempo de recuperação de investimento. Então, nós, do ponto de vista conceitual, técnico, e eu vi, inclusive, que o Micael referiu sobre a quebra contratual, nós não temos nenhuma divergência. O Micael trouxe uma riqueza de detalhes importante para a elucidação do fato, para as pessoas saibam que quem está incluído nesse grupo é limitado, não é para toda a geração de energia solar, mas Micael, uma primeira quebra que nos preocupa, porque se quebraram a regra em relação a isso, quem me garante que não vão quebrar essa regra no futuro por uma outra razão? Então, esta é a nossa grande preocupação, porque eu acho muito importante a geração de energia solar, o nosso país estar conectado com essa geração de energia. Nós hoje já temos eólicas e fotovoltaicas como uma grande fornecedora de energia, isso torna o Brasil um país diferenciado. Então isso é uma quebra simbólica muito significativa e desastrosa para quem confia no sistema. Nós já tivemos no passado no Brasil quebras em relação, por exemplo, ao pró-álcool, né, que era uma alternativa. Então isso simbolicamente tem uma importância muito grande e é um desalento para as pessoas saber que há uma primeira quebra, que é um caminho para uma segunda, para uma terceira, para uma quarta, ao interesse das agências reguladoras. Era isso. Deixa eu só chamar aqui e dar um bom dia para o Carlos Chimego Moreira, nosso diretor operacional da Serv Uniaserv. Ele é cliente também do sistema de microgeração. Como é que tu viu aí esse assunto aí, né, que surgiu na semana passada,
Há um desencantamento com o serviço? Há uma preocupação, Júnior? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente é algo que preocupa, como tudo no Brasil, mas quem é empresário no Brasil está sempre pronto para receber essas surpresas, né? Sempre que um setor ele vem crescendo, ele vem desenvolvendo, que o mercado vem se autorregulando, né? Vamos usar entre aspas, se autorregulando, que vem funcionando, normalmente o governo vem para dar, né, uma desorganizada em vez de auxiliar. Costumeiramente é o que acontece e a gente tem que se adaptar normalmente rapidamente. Mas sim, eu enxergo como, de certa forma, um desincentivo. Muita gente que estava em dúvida se vai investir no sistema ou não, acaba dando para trás, muito por falta de informação, como foi colocado ali, porque quem ainda não optou está em tempo de se reorganizar e pensar na melhor solução de como o fazer. O que realmente impacta é quem já tem os sistemas, já tem o seu dimensionamento, né? Posso falar, o nosso caso, nós temos uma usina na nossa matriz aqui que atende a outros 25 endereços, né? Porque o sistema hoje, como a gente enxerga, e para ele ser viável, ele tem que ser um sistema de alta escala. Não falando quem tem um sistema residencial, claro, menor, mas um sistema para mais alta produção, pensando que o grande gargalo que eu sempre enxerguei na questão das usinas solares, da geração solar, é que você fica atrelado a um único imóvel. Então, ou seja, hoje para quem tem diversas matrizes, como é o nosso caso, que faz locação de muitos espaços, não tem como você colocar individualmente em cada endereço, fazer um investimento, porque são prédios alugados, não são seus, são do outro proprietário. Se o proprietário não o quer fazer, você não tem como fazer nada. Então você abre recurso de colocar num endereço seu e distribuir. Quando essas regras mudam, você tem que pensar como vai otimizar isso e como você vai se readequar. Mas eu enxergo sim como um desincentivo e acho que ainda falta, na verdade, muita informação. Tem uma desinformação. Falta ser claro com as regras do jogo de quem nós estamos jogando. Eu vou te convidar para ficar aqui comigo para a gente depois entrevistarmos juntos aí o nosso Antônio da Luz, que vai falar sobre arcabouço fiscal e suas implicações. Micael, para a gente concluir, o que tu recomendaria nesse momento para os clientes da energia solar, aqueles que já têm o seu sistema, o que fazer, o que pensar, amigo? Assim, quem já tem o sistema e o sistema já está funcionando, já entrou no sistema lá anteriormente porque assim, a lei entrou ano passado e ela deu um hiato ali de 12 meses para as regras entrarem, as regras novas. Sim. Então, assim, uma coisa que o pessoal está comentando exatamente essa questão de segurança jurídica. A lei trouxe essa segurança jurídica que antes não tinha. Antes, desde 2012, existe energia solar no Brasil, certo? Tá. Como marco regulatório. Mas, desde 2012, é sempre a ANEEL que manda nas regras. A partir do ano passado, é que entrou uma lei, e aí a lei é que ditou as regras. Ela deixou em aberto uma parte lá, e a ANEEL acabou dando essa distorcida, e a lei tá mudando. Mas para quem está pensando em fazer investimento, tanto para pequenos sistemas quanto para grandes sistemas, existe já as regras do jogo para o futuro, certo? É uma regra de escalonamento, é uma regra que no futuro, hoje a gente consegue ter um retorno na faixa ali dos 90% a 95% para pequenos sistemas. Ele vai chegar lá no final desse período de transição, a gente ainda vai conseguir ter um retorno em torno de 75% de custo, de redução do custo. Então, ela ainda é muito mais vantagem ter um sistema solar do que não ter um sistema solar. Essa questão do bioptante, ela é uma questão que vai ser judicializada com certeza, a não ser que o plenário lá seja muito ágil, porque é realmente uma quebra de contrato. Quem investiu nesse modelo de negócio, eles poderiam até ter dito assim, ok, a partir de agora esse modelo de negócio não é um modelo de negócio que as pessoas podem entrar mais. Isso aí é legal. Mas eles mudarem e o pessoal que já fez o investimento não conseguir ter o retorno esperado
por causa de uma mudança de legislação que aconteceu depois, isso aí, com certeza, isso vai ser judicializado. E assim, não posso dizer com certeza vai cair, mas com certeza vai haver muita luta, certo? Perfeito. Ô, doutor Nestor, o senhor quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Gostaria de acrescentar algo ou mesmo falar sobre outro? Eu acho que foi muito preciso as intervenções. Eu reitero o entusiasmo que tenho por esse tipo de geração de energia. Acho que as pessoas devem procurar esse sistema. Acho que foi muito importante esse programa, o anterior e este, porque ele circunscreveu o problema aos seus limites, não é? E o Michael observou muito bem, haverá luta, não é? Eu penso que existe uma possibilidade de a ANEEL perceber que isso é um desserviço e uma descredibilização do sistema que não deve prosperar. Poderíamos evitar esses dissabores de judicialização, mas se não for possível, as pessoas vão bater as portas do judiciário. Então, acho que foi bem posto a questão. Nós continuamos trabalhando nesse sentido, não é, de fazer valer o direito das pessoas, né, de não haver uma alteração da regra do jogo em meio ao campeonato, não é? Dizer que temos uma boa notícia para o início de abril, que é a retirada do ministro Lewandowski do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma ótima notícia, dos piores ministros da história do Supremo Tribunal Federal saindo. Não imagino que possa entrar alguém de pior qualificação. Mesmo os nomes cogitados, extremamente polêmicos, nada poderá ser pior do que a atuação do ministro Lewandowski, das piores de toda a história do Supremo Tribunal Federal. Então já é uma boa notícia para quem precisa recorrer ao judiciário e chega, porque é um funil muito grande, aos tribunais superiores. O tribunal se qualificará com qualquer preenchimento de vaga, né? Então isso já é uma notícia boa para todos nós que esperamos isso. Então agradeço, Alex, a oportunidade de esclarecermos esse assunto. Há muitos interesses aí. Eu tenho aí meus amigos que têm empresas que trabalham fornecendo esse tipo de material, com muitos funcionários. Isso tudo gera uma turbulência, gera um mal-estar muito grande, não é? E, infelizmente, no Brasil, a gente vive essas questões. Para arrematar, na semana passada, faleceu ali na estrada do Sertão Santana, ali que liga a BR-116 Sertão Santana, faleceu ali uma pessoa muito querida da comunidade do Douradilho, era uma pessoa, já um ancião, que faleceu por falta de acostamento na estrada. É impressionante como cidades que são ligadas à BR-116 recebem o presente pela metade. Recebe o carro, mas recebe sem o motor ou sem a direção. Uma estrada sem acostamento é um perigo enorme para os seus usuários. Ou seja, estraga um pneu, fura um pneu, estraga o carro, você tem que colocar o carro sobre a estrada para trocar um pneu, por uma pane mecânica, por qualquer razão, e uma pessoa morreu exatamente por incúria administrativa de não termos uma estrada dotada do mínimo necessário a ela, que é uma via de acostamento, não é? Então a gente lamenta o falecimento de uma pessoa especial, como o Stropper, que faleceu de forma trágica, um acidente com uma motocicleta, não é? Faleceu depois se dirigindo para o hospital, deixou aquela comunidade muito triste, todos nós, porque isso é algo que poderia ser evitado, não é aquela questão assim, era muito evitável. Então é uma pena que o Brasil continue tendo esses hiatos de competência que levam vidas aí. Um bom final de semana a todos. Foi muito bom essa nossa discussão esclarecedora. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Alex, de estarmos juntos aí no nosso Conexão Rural. Só complementando, doutor, uma frase que o senhor disse, né? Com estradas boas se guia e com estradas ruins se pilota. Não se pode errar. Não se pode errar. E ontem, Alex, vou colocar aí no grupo a manifestação do dirigente da Unimed, que se dirigiu ontem aos seus pares aí da Unimed, e ele está num câncer já de pâncreas com metástase, falando sobre a vida dele. Muito legal.
muito Perfeito. emocionante e uma lição de vida. E vou colocar no grupo aí. Um abraço. Abraço, obrigado, Nestor. Obrigado, Micael, pelos teus esclarecimentos. Foram de muita valia para nós e eu acho que nesse tom de bom nível a gente consegue sempre chegar ao entendimento e que a gente precisa é informação. Um grande abraço e sempre à disposição de vocês, viu? Abraço. Vocês também, se precisarem qualquer outra informação aí, eu fico à disposição. Eu trabalho aqui na distribuidora aqui em Pelotas, né? Trabalho na distribuição dos equipamentos de energia solar, então já faz 4 anos que eu trabalho só com essa parte. Então, parte de regulação, assim, a gente acaba tendo que estudar muito justamente para entender esses detalhes do como é que está funcionando o jogo, o que vai precisar. Agora, para todo mundo que tem energia solar, mês passado teve uma mudança justamente por causa do pessoal lá do superior em relação à isenção de ICMS. Então caiu a isenção de ICMS de novo em cima de uma parcela da energia que é injetada. Então mudou o jeito que aparece nas nossas faturas ali do pessoal que tem energia solar. Então qualquer dúvida que o pessoal tiver, Com só certeza. entrar em contato. E eu mandar tenho um abraço pro pessoal ali de Camaquã. Tem uma revenda minha lá, o Luiz ali da Barros, uma revenda nossa lá que atua aí na região. Ah, o Luiz ali na faixinha, né? Isso. É, o Luiz. O meu trailer eu comprei do Luiz. Barros. Isso, ele falou. É, grande Luiz, um abraço para ele, baita parceiro. Tudo de bom então para vocês aí, um bom fim de semana. Obrigado, igualmente. Abraço.